Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar então sobre as enzimas. Vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre as enzimas é que elas são definidas como proteínas, tá bom? E a função básica delas é catalisar reações químicas. Catalisar nada mais é do que a gente acelerar as reações para que elas possam ter um tempo de vida útil, né? Então, elas aumentam a velocidade das reações em até mais de 100 vezes, o que é totalmente fundamental para a vida humana. O que isso está querendo dizer aqui para a gente? Está querendo dizer que as enzimas são fundamentais para a vida. Por quê? Porque elas vão acelerar reações bioquímicas que demoram muito tempo para acontecer. E se essas reações demoram muito tempo para acontecer, o tempo necessário que a gente precisava que elas ocorressem para manter a vida já se perde. Então, se as enzimas não atuarem acelerando essas reações, as propriedades delas se perdem e a gente não consegue obter a vida, tá? Aqui algumas características dos processos bioquímicos que elas participam, né? Reações de degradação de nutrientes, conservação e transformação de energia, sintetizam macromoléculas e também fazem parte de vias metabólicas que são totalmente coordenadas, tá bom? Então, acabei de falar com vocês que a cátálise nada mais é do que a gente trazer as reações químicas para um tempo de vida útil, né, que elas possam manter a vida humana. E as enzimas elas vão possuir uma especificidade com os seus substratos, que eu vou mostrar o que é, e elas vão atuar em soluções aquosas em uma certa temperatura e um certo pH. Eu já comentei com vocês nas proteínas e nos aminoácidos, se vocês não viram essa aula ainda, vão assistir, que as proteínas elas não podem passar de uma certa temperatura, de um certo pH, e que elas têm uma temperatura ideal e pH ideal para atuar. Então, se as enzimas também são proteínas, então é a mesma coisa, tá bom? Mas no caso das enzimas, nós vamos ver mais para frente que alguns pH se diferem um pouco, como por exemplo enzimas digestivas, né, da mucosa bucal e tudo mais, tá bom? Então aqui eu tenho uma figura que exemplifica perfeitamente uma cátálise. Olha só de vermelho aqui como que a reação A ela demora muito mais tempo para acontecer. Olha como é que ela tem que subir num pico muito grande para que a reação possa ocorrer. Certo? Então aqui é uma reação não catalisada, sem o catalisador, que é a enzima. E agora vamos olhar a reação catalisada. Olha o tantinho só que a energia precisa de subir para que a reação já possa ocorrer. Tá vendo? Então, com a enzima, a necessidade de energia, a necessidade do tempo para que a reação ocorra fica bem menor. E isso faz com que a reação ocorra mais rápido. Aqui nós temos a reação de enzima mais o substrato, que vai gerar um produto e a enzima ainda, tá? As enzimas elas funcionam, pessoal, antes de mais nada, como o que a gente chama de chave fechadura. O que é isso, Lucas? Que a gente custa entender. Os professores falam assim, vamos desenhar direitinho para a gente entender. Toda fechadura tem uma chave certinha que entra ali dentro e gira e abre aquela porta, não é? Agora, se eu for pegar a chave da minha casa e tentar abrir a sua porta, ela não vai nem sequer entrar, né? A chave. Porque a porta da sua casa só vai abrir com a chave da sua casa, né? E é a mesma coisa com as enzimas. Cada enzima e cada substrato é como se fosse uma chave e uma fechadura. Então, elas só vão se encaixar com as específicas. Por isso que a gente falou, as enzimas têm uma especificidade única. Então, essa enzima só vai funcionar com esse substrato. Então, isso é o que a gente chama de chave fechadura, tá? Vamos olhar aqui.
uma enzima, um substrato. Olha como que se encaixa perfeitamente. Isso daqui é o sítio ativo, tá? O sítio ativo é onde a gente vai encaixar essa enzima. O substrato é a parte biológica que vai fazer a reação ali, vai precisar de uma reação ali. E a enzima é esse verdinho. Então, a gente tem dois tipos de produção aqui, de produtos aqui. A gente pode ter um produto, por exemplo, onde o A mais o B se juntam e formam um C, certo? Então, juntou esses dois produtos e no final a enzima sai perfeita novamente para fazer outra reação com esses mesmos tipos de substratos. Ou então a gente tem de separação de produtos. Então, a gente tem aqui a enzima, o substrato que vem, se encaixa e separa formando dois produtos. Então, a gente tem dois tipos de reações aqui. A gente tem aqueles que se juntam, A e B virou um só, e a gente tem aqueles que separam. O verdinho virou o azul e o vermelho aqui, tá bom? E a enzima sai perfeitamente normal para fazer outra reação desses mesmos substratos, chave e fechadura. Essa enzima só funciona com esse substrato e essa enzima só funciona com esse substrato. Aqui a gente tem um exemplo de como as reações acontecem. Aqui a gente tem o exemplo de hidrolase. Uma hidrolase, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma quebra, tá vendo? Então, tudo precisa de enzima. A gente tem a sacarose, que a gente sabe que é uma união de glicose e frutose. Mas quando eu quero quebrar a sacarose, eu preciso de uma hidrolase, que vai fazer essa quebra e me gerar dois novos produtos. Que é a mesma coisa desse exemplo dessa daqui de baixo. Eu tinha a sacarose, que formou a glicose e a frutose. Falei lá em cima para vocês o que é o substrato. O substrato é definido como um elemento constituinte da célula, alguma coisa que seja necessária ali para que as enzimas atuem. Então, a enzima vai atuar sobre o substrato. E o que é o sítio ativo? O sítio ativo é o lugar de especificidade que o substrato vai se ligar. É esse espacinho aqui, ó. É isso daqui, ó. É a fechadura, tá? É certinho, é o lugar de encaixe. Então, aqui nós temos exemplo do substrato, que vai entrar num sítio ativo, esse espacinho aqui, e a enzima vai fazer uma reação, tá bom? Então, a gente tem especificidade absoluta, que é o que eu tinha falado com vocês, que vai atuar sobre um único substrato, tá? A gente tem especificidades relativas, que atuam sobre mais de um tipo de substrato com características semelhantes. Então, agora eu já estou falando para vocês que existem tipos de enzimas que vão ter uma especificidade absoluta, que vão atuar só naquele substrato, e eu tenho tipos de enzimas que são relativas, que vão atuar em mais de um tipo de substrato, mas elas têm que ter características químicas semelhantes, tá bom? Algumas enzimas não requerem outros grupos químicos além de seus resíduos de aminoácidos para atividade. Outras já vão requerer o que a gente chama de cofator para poder atuar, que eu vou mostrar para vocês o que é isso. Cadê a imagem? Aqui. Certo. O que é um cofator, pessoal? Nós temos a enzima aqui de verde, e vamos supor que eu vou precisar de fazer uma reação e o meu substrato vai ter que entrar aqui, certinho. Só que eu vou precisar de cobrir esse resto de espaço aqui para que a enzima possa fazer a reação. O cofator ele é como se fosse um encaixe extra para que a reação possa acontecer. Ele é um componente adicional, tá bom? Então, vocês podem entender dessa seguinte forma. Os cofatores eles são componentes funcionais que vão permitir com que o substrato possa se ligar. Não são todos os substratos que precisam de cofatores, tá? Não são todos.
mas alguns precisam dessa outra partezinha que vai se juntar junto com o substrato na enzima para fazer uma reação acontecer. Nomenclatura. Vou passar isso daqui rapidamente com vocês para vocês entenderem. A maioria das enzimas a gente tem o sufixo -ase no final, tá? Que descreve justamente essa atividade dela, tá bom? Então a gente tem urease, polimerase. Então a urease, por exemplo, ela vai catalisar a hidrólise da ureia. A DNA polimerase vai catalisar a polimeração dos nucleotídeos para a formação de DNA. Então todos são assim: lipase, urease, DNA polimerase, todos assim. E aqui a gente tem que hoje em dia a gente tem tantos tipos de enzimas, tantas enzimas, que teve que existir uma regra de nomeação para elas, tá? Então, a gente vai colocar da seguinte maneira. É um pouco difícil mesmo, mas não se preocupem tanto com isso, tá? Através da numeração específica de cada enzima, a gente vai colocar 4 números separados por pontos procedidos pelas letras E, C. Então, os 3 primeiros vão indicar as classes, subclasse e subclasse, e o quarto vai representar a série. Então, ficaria mais ou menos assim. Ó, essa daqui é essa enzima, creatinofosfotransferase, tá bom? Porque hoje em dia existem muitas enzimas. Então, o 2 seria a classe transferase, o 7, isso tudo dentro de um banco de dados que foi fazendo assim para que as enzimas tivessem uma classificação melhor, já que nós temos vários tipos de enzimas. A gente tem aqui a classificação de algumas das enzimas. A gente tem oxirredutases. As oxirredutases são aquelas que vão fazer transferências de elétrons, tá bom? Elas vão fazer trocas de elétrons. Observem aqui, ó. NADH, NAD. Então, elas fazem essa troca de elétrons. A gente tem as transferases, que vão transferir grupos funcionais. A gente consegue ver aqui embaixo, tá vendo? Como eu não vou mexer aqui com o mouse, porque senão vai subir esse negocinho aqui de novo. Elas transferem os grupos funcionais realmente de uma molécula para outra, tá bom? Aqui a gente tem as hidrolases, que vão fazer uma quebra na presença de água, que foi o que a gente viu lá em cima da sacarose, que quebra e forma a glicose, e a frutose. São as classes de enzimas, tá? Existem várias. Liases, que também vão fazer quebras covalentes, removendo grupos, tá bom? Que são um exemplo claro. As descarboxilases são aquelas que vão tirar carbono. No ciclo de Krebs vocês vão ver muito isso, então já prestem atenção. Isomerases, lembra lá em proteínas e aminoácidos que a gente falou de L e D, levógero e destrógeno? Essas isomerases, elas têm a capacidade de invertê-las. Olha que bacana. Elas invertem as moléculas de acordo com a sua isomeria óptica, né? E as ligases, que vão fazer ligações e formar novos compostos. Certo? E aqui a gente tem alguns fatores que vão alterar essas atividades enzimáticas. Como eu já falei, o pH, a concentração, a quantidade de substrato que a gente tem no organismo, inibidores e temperatura. Vamos ver tudo isso agora. Bom, então a temperatura. A gente sabe que a reação química ela já vai ser afetada por uma temperatura se ela estiver muito grande ou muito baixa. Certo? Então o aumento da temperatura gera um aumento das reações, mas a partir de uma certa temperatura, a atividade enzimática decresce. Então, se a temperatura estiver alta, as enzimas vão começar a atuar mais, mas se ela chegar a 40 graus, que é o que a gente falou, essas atividades enzimáticas vão parar, porque as proteínas vão desnaturar, se desintegrar com 40 graus. Tá? Aqui está um exemplo, por exemplo, olha. À medida que a temperatura vai subindo, vocês vão vendo como que vai ocorrendo uma maior atividade das enzimas. Aí chegou nos 40 graus, as enzimas não têm mais atividade, porque elas perdem as propriedades químicas dela. Aí elas vão decrescendo.
tá bom? Então, olha aqui, vou subindo, ó, 10 graus, 20 graus, 30 graus, olha como é que as atividades vão aumentando. Mas chegou nos 40, decresce porque perdeu as propriedades. 37 graus é a melhor temperatura para atividade biológica de qualquer biocomponente do corpo humano. Então, justamente por isso que a nossa temperatura ideal é 37. Por quê? Porque as atividades das proteínas, das enzimas, ficam perfeitas. Então, a temperatura perfeita é 37 graus. Então, assim como no parâmetro de temperatura, existe um pH ótimo para a atividade das enzimas, sendo específico para cada enzima aqui nessa questão, certo? Então, um pH geral ótimo para as enzimas seria aqui, ó, 7,5, que é considerado um pH neutro, tá bom? Mas, de acordo com cada enzima, ela vai ter as suas propriedades únicas, né? Então, por exemplo, a pepsina, tá vendo? Aqui é um pH mais ácido, aqui é um pH 7, perdão, aqui é um pH 7, tá vendo? Então, a gente vai tendo a modificação de alguma dessas enzimas. Mas sendo considerado um pH bacana para todas elas, assim, pH 7,5 neutro, nem ácido nem alcalino. Bom, pessoal, então assim como a temperatura e pH, a gente também tem a concentração de substrato, né? A gente vai conseguir observar que quando a gente possui muito substrato para uma mesma enzima dentro do nosso organismo, vai começar a ocorrer muita dessa reação. Então, vai ocorrendo muito dessa reação, até que chega no momento que isso se estabiliza, tá? Então, vai ocorrer um crescimento mais limitado. Então, ocorre esse gasto de substrato durante um bom tempo, vai crescendo, até que chega no momento onde a concentração de substrato e atividade enzimática se estabiliza e não cresce mais. Aí, no caso, se a gente quiser que esse substrato continue sendo atuado com aquele crescimento, a gente pode aumentar a velocidade de reações acrescentando mais enzimas no meio, tá bom? E aí, ao invés de se estabilizar aqui, voltaria a crescer mais, tá bom? Agora, nessa parte, é muito importante que vocês prestem atenção para vocês não ficarem confusos. Vamos lá. A gente tem agora um probleminha que afeta as enzimas, que são chamados de inibidores reversíveis e inibidores reversível é tudo aquilo que pode ser consertado, vamos dizer assim. E irreversível é aquilo que não tem mais conserto, aconteceu, acabou. Os inibidores enzimáticos são agentes moleculares que vão interferir na reação das enzimas, tá? Então agora eu vou falar todos para vocês, primeiro dos reversíveis, os tipos de inibidores reversíveis que eu tenho, e depois eu vou falar dos tipos de inibidores irreversíveis que existem. O primeiro inibidor que existe é o inibidor competitivo. O inibidor competitivo é aquele que vai competir pelo mesmo sítio ativo do substrato. Prefiro mostrar para vocês nas imagens. Ó, vamos supor que esse é o meu substrato. Ele tinha que se ligar aqui. Aí veio o inibidor e se ligou no mesmo sítio ativo. Então, ao invés de ocorrer a reação do substrato, ocorre a reação do inibidor. Isso é um inibidor reversível do tipo competitivo. E o não competitivo, que também é um inibidor reversível, tá? Ele vai se ligar em um sítio ativo distinto do substrato, mas ele vai causar uma modificação no sítio ativo para o substrato se ligar. Vou mostrar para vocês nessa foto daqui, os dois, o competitivo e o não competitivo. Ó, aqui é uma enzima normal sem a inibição. O substrato vai vir e se encaixar perfeitamente aqui no sítio ativo. A competitiva vem o inibidor, né, que vai se ligar no lugar onde o substrato ia se ligar. E aí ele não consegue se ligar, a reação não consegue acontecer. E a não competitiva, o inibidor ele vai se ligar em um outro sítio ativo, mas olha como é que ele faz uma reação na enzima que modifica
o encaixe do substrato. Então ele não consegue se ligar e não vai acontecer essa reação também. Ambos esses são do tipo reversível, tá? Tanto a competitiva e Agora a tanto a gente não tem competitiva. também outro tipo de inibição reversível, que é a inibição mista, que vai ocorrer da seguinte maneira. Vou mostrar na foto que fica mais fácil. O inibidor ele pode ligar na enzima junto com o substrato, tá? Ele vai poder fazer a ligação, ó, tá vendo aqui o inibidor e o substrato. Os dois conseguem se ligar. Mas quando não tem o inibidor ligado, vai ocorrer a formação de produto, que é o que a enzima quer fazer. Agora, quando o inibidor se liga simultaneamente com o substrato na enzima, não sai produto, tá vendo? Aqui, ó. Então aqui saiu o produto, porque se ligou só o substrato. E aqui o inibidor se ligou junto com o substrato. Não alterou o encaixe, né? Como no caso desse daqui que a gente tinha falado. Ó, não alterou o encaixe. Os dois conseguiram se ligar, mas não forma produto. Então, isso irreversível são aqueles inibidores que vão se ligar de uma forma covalente e vão destruir o grupo funcional essencial da enzima. Então, a partir do momento que eu falo que vai destruir, é porque esse inibidor ele não só vai impedir que o substrato se conecte, mas ele vai estragar a enzima. Então, aí não consegue mais fazer esse tipo de ligação. E aqui essa imagem é perfeita para a gente poder ver. Vamos seguir aqui que dá certinho. Então a gente tem inibidores. A gente tem inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis. Os inibidores reversíveis a gente tem três. São os competitivos, que são aqueles que vão brigar pelo sítio ativo do substrato diretamente. Os não competitivos, se ligar em outro sítio ativo aleatório, só que vai deformar a ligação que o substrato ia se ligar. E o incompetitivo, que é a mesma situação do misto, só que ele vai atrapalhar a formação de produto. E os irreversíveis, que vão estar destruindo a enzima. Então, eles não vão impedir o substrato, mas sim eles vão destruir a função biológica que a enzima tem. Tudo certo, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Espero ter ajudado vocês. Boa prova!